Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito o homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao final deste evangelho que nós escutamos, neste sábado, Jesus diz: escutai o que diz este juiz injusto. Então, tem uma ordem de Jesus. E o que diz este juiz injusto ao longo da leitura que nós escutamos? Ele diz a respeito daquela viúva: vou fazer-lhe justiça. Vou fazer-lhe justiça é a palavra de um juiz injusto, o que ele disse. Então, conclui-se que conosco Deus nunca é e nunca será injusto. Se um juiz injusto, porque foi importunado, diríamos assim, com o pedido insistente daquela mulher, decidiu fazer justiça, muito mais Deus que é nosso Pai, muito mais Deus que nos ama, muito mais Deus que não é e nunca será injusto, nos fará justiça sempre que o procurarmos. Por isso que Jesus diz: escutai o que diz este juiz. Mas eu gostaria de refletir com vocês os versículos 7 e 8 deste evangelho. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Então, a partir do que nós escutamos no Evangelho de hoje, nós precisamos desenvolver a capacidade de crescer em oração, rezar mais, nos colocarmos mais na presença de Deus para que a nossa visão da realidade seja ampliada e, a partir da oração, interceder também a intercessão. Nós devemos viver a intercessão, colocar-nos diante de Deus, ali na presença dEle. Então, na intercessão, nós vamos precisar do nosso corpo. O que nós precisamos? Da boca, para utilizarmos a palavra, para interceder, apresentar a Deus os pedidos, como essa viúva, ela usa a palavra para interceder. Ela usa a palavra para pedir por alguma situação. Mas, ao mesmo tempo, para rezarmos bem, para mantermos vida de oração e vida de intercessão, nós devemos ter os nossos ouvidos sempre atentos à palavra de Deus e suas inspirações, que Ele coloca em nosso coração, por ação do Espírito Santo. Ele coloca em nosso coração determinadas situações pela qual devemos rezar, orar, ou algumas pessoas também. Ele vai dizer para você e você vai interceder por aquela pessoa. Eu até me recordo de uma história que eu escutei, era mais ou menos assim: 2 homens estavam construindo um prédio. E essa pessoa chegou para o primeiro homem e perguntou o que ele estava fazendo. Esse primeiro homem respondeu que estava colocando um tijolo
acima do outro, que é lógico e real. Para o segundo homem, quando a pessoa se aproximou para perguntar, este segundo homem disse que estava construindo uma catedral. Então vejam que os dois estavam fazendo a mesma coisa, mas um tem a visão mais limitada, um pouco mais encurtada. A realidade dele é qual? Colocar um tijolo em cima do outro. O outro já sabe que está realizando um grande projeto. Então o segundo tem uma visão mais ampliada. Quem reza tem a visão mais ampliada, como a deste segundo homem. Quem reza vê além. Quem intercede também vê além, porque intercede de acordo com o que Deus quer oferecer para o povo. Intercede de acordo com o que Deus quer para o seu povo. Então você intercede pelo bem do Brasil. Então você sabe que Deus quer o bem do Brasil. Então você intercede desta maneira. Assim a sua visão já está mais ampliada. Ampliada porque seus ouvidos estão atentos à palavra de Deus. E com a sua palavra você intercede. Essa é a grande diferença. Na oração também é assim. Também é assim, como nessa história. Os nossos olhos, a nossa visão de mundo é alargada. Deus alarga a nossa visão. Então, que a nossa vida seja assim a partir dessas provocações que nós escutamos no Evangelho de hoje. Mas ainda tem alguns pontos aqui. Nós rezamos porque sabemos que somos escutados. Intercedemos por aquilo que Deus pede, porque sabemos que Ele nos ouve, que Ele nos escuta, que Ele está presente. Devemos entender que essa insistência dessa viúva no Evangelho de hoje, essa insistência deve combinar com constância e confiança. Constância, então constantemente eu peço, constantemente eu rezo, constantemente eu intercedo, constantemente eu me coloco na presença de Deus, porque eu confio e sei que Deus me escuta. Esta insistência dessa viúva não combina com chatice, então não tem nada a ver com chatice, com ser uma pessoa chata, mas com ser uma pessoa que confia muito em Deus. E porque confia muito em Deus, constantemente, todos os dias, ela se apresenta e apresenta as suas realidades, as realidades próprias. Assim, nós precisamos caminhar também. Manter-se na constância da oração, manter-se na constância da intercessão, é ter aquela visão ampla que eu disse há pouco. É colher do coração de Deus aquilo que Ele quer para as pessoas, é colher do coração de Deus aquilo que Ele quer para a sua missão, para o lugar que você trabalha, é colher do coração de Deus os projetos dele para a sua família. Então você deve colher de Deus isso também para interceder, colher de Deus o que Ele quer para você como casado, como solteiro, como consagrado, como padre, como casal, como esposa, como esposo, é colher do coração de Deus. Porque colhendo do coração de Deus, você vai interceder melhor, você vai rezar melhor. E nós devemos fazer isso. Nós cresceremos, veremos além, veremos com os olhos de Deus, se nos exercitarmos, nos colocarmos este empenho da oração, de dedicação constante. Não vamos esquecer então deste caminho da oração. Qual é o caminho da oração? O caminho da oração, o caminho da intercessão é um caminho de palavra, eu digo, eu peço, como essa viúva, constantemente eu falo, constantemente eu me coloco diante de Deus, mas é um caminho de escuta também. Então, se você quiser utilizar o seu corpo para recordar, então memoriza a sua boca e o seu ouvido. Então você vai saber que são as partes do corpo necessárias para que você tenha uma boa vida de oração. É claro que tem outras também, o coração, tudo, para acalmar os sentimentos, as intuições que Deus coloca no seu coração também. Mas a principal, para o Evangelho de hoje, a necessária para hoje, o que nós estamos escutando hoje, é palavra e escuta. Que o Senhor nos conceda esta graça, porque caminhando assim, vivendo assim, nos colocando assim na presença de Deus, crescendo em oração, crescendo na confiança, crescendo na constância, nós viveremos o que nós escutamos nessa primeira leitura da terceira carta
de São João: a nós, portanto, cabe acolhê-los, aqui ele estava dizendo a respeito de uma comunidade, para sermos cooperadores da verdade. Quem reza, coopera com Deus. Quem coopera com Deus, coopera com a verdade. A verdade a respeito de si mesmo, a verdade a respeito do mundo, a verdade a respeito de todos aqueles pontos que eu disse para vocês aqui, seja no seu trabalho, seja em casa, seja no seu matrimônio, seja na sua consagração de vida, seja na sua missão. Quem reza, colabora com Deus. Quem colabora com Deus, quem colabora com Jesus, coopera com a verdade. Irmãos e irmãs, nós devemos ser cooperadores da verdade. E como nós vamos cooperar com a verdade no nosso dia a dia? Como ser um cooperador da verdade no seu lugar aí, sem sair de casa? Como cooperar com a verdade? Nós cooperamos com a verdade quando anunciamos o evangelho genuíno, tal qual ele é, tal qual foi anunciado ao longo dos séculos por Jesus, pelo magistério da igreja, aquilo que nós escutamos, sabemos que é o correto, que está no catecismo, viver segundo os mandamentos da lei de Deus, mandamentos da igreja, viver segundo as virtudes também, fugir das realidades do pecado, sobretudo os pecados capitais, fazermos um exame de consciência e nos colocarmos totalmente diante de Deus. Então eu coopero com a verdade, primeiramente vivendo a verdade. Então eu preciso viver a verdade, e a partir do momento que eu vivo a verdade, eu serei testemunho e ajudarei outras pessoas a viverem a verdade também. Viver a verdade a partir da oração, viver a verdade a partir da constância, viver a verdade a partir da confiança constante em Deus. Quem cresce em confiança, quem reza, não se perde. Quem reza, além de ter essa visão ampliada, de ver além, de compreender o mundo da maneira que Deus compreende, não da maneira que as pessoas que estão longe de Deus querem que você compreenda, não de acordo com aqueles que interpretam o mundo da forma que quer, não de acordo com aqueles que também interpretam a palavra de Deus da forma que quer, mas da forma genuína. E para interpretar dessa forma genuína, para ser cooperador de fato da verdade, nós precisamos da oração para estarmos inteiramente entregues e sermos inteiramente movidos pelo Espírito de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso, no final desta homilia, o meu convite é para que você reze por uns instantes, você aqui no santuário, você em casa, se conseguir fechar os seus olhos, pedindo sobre você o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai te ajudar a cooperar com a verdade. É o Espírito Santo que vai ajudar você a crescer em oração, a interceder pelas situações que Deus mesmo colocar no seu coração para que você reze, para que você se coloque entre essa situação e o Deus que você crê, e o Deus que você sabe que quer o melhor para você, que quer o melhor para todos. Senhor Deus, o Teu Espírito venha sobre nós e nos faça cooperadores da verdade, nos faça cooperadores do Seu amor, nos ensine o caminho da verdadeira entrega, verdadeira doação, da fuga, Senhor, do pecado, da fuga das realidades de morte, da fuga da mentira. O demônio é o pai da mentira, da fuga de tudo aquilo que é enganação, que é contra a doutrina católica, que é contra o amor de Deus, que é contra a vida plena que o Senhor coloca em nós e nos aponta para uma vida maior ainda, que é a vida para sempre na presença de Deus, a vida para sempre no céu. Dissipa, Senhor, e derruba, tira dos olhos dos Teus filhos todas as escamas que os impedem de ver a verdade, que os impedem de caminhar em Deus, e faz com que eles caminhem obstinadamente com um objetivo, com um ativismo por uma ideia errada.
por uma ideia que não colabora com a verdade. Ideias políticas desvirtuadas, dissipa, Senhor. Tire as vendas dos olhos dos seus filhos, as escamas do olhar dos jovens, dos adultos, das famílias, para que na sua presença e na sua vontade caminhemos constantemente. Assim, Senhor, conduza-nos, nos dê bênção, nos dê a sua graça, direcione os nossos passos para que sempre caminhe na vontade de Deus. Deus, que é justo, fará sempre justiça aos seus escolhidos. Nós somos esses escolhidos e assim esperamos, Senhor. Esperamos e pedimos que a sua justiça esteja constantemente conosco, assim seja.